Bora falar da Caixa Seguridade, que teve 12% de queda desde as suas máximas. Quero falar um pouco também sobre os dividendos e fazer um comparativo versus seus pares na Bolsa de Valores. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimentos sem enrolação, bora lá? Então, apenas para contextualizar, desde as suas máximas, em meados de abril, a Caixa Seguridade já caiu em torno de 12,7% no último mês. E desde o início do ano, apesar da alta forte da bolsa, a Caixa Seguridade teve uma alta bem baixa de apenas 1,25%, ficando praticamente em linha com o início de janeiro. E falando um pouquinho dessa empresa, hoje a carteira de crédito da Caixa Seguridade gira em torno de 1,26 trilhões de reais, que foi uma alta de mais de 10% comparando o primeiro tri de 2024. A Caixa hoje detém uma fatia de mercado de 19,5%. E comparando o primeiro TRI de 2025 com o primeiro TRI de 2024, a Caixa conseguiu crescer em todas as suas linhas, desde a comercial, agronegócio, imobiliário e infraestrutura. E é interessante a questão da participação de mercado da Caixa Seguridade, como ela é forte no imobiliário, 66,8% da fatia de mercado de crédito do setor imobiliário fica com a Caixa Seguridade, fazendo ela a líder nesse quesito. Em crédito total, 19,5%, conforme já havia falado, pessoa física 6,8%, pessoa jurídica 4,5% e 10,1% do agronegócio. E é realmente impressionante o que a Caixa consegue fazer no setor de habitação. Apenas no primeiro TRI de 2025, 49,3 bilhões de créditos para esse setor. Como eu havia falado, 66,8% do share de mercado, da fatia de mercado, fica com a Caixa Seguridade. E do Minha Casa Minha Vida, mais de 99% dos créditos provém dessa seguradora. E além de todos esses quesitos, a Caixa Seguridade tem uma carteira de crédito muito sólida, 92,1% da carteira encontra-se com menor risco, enquanto apenas 8% segue com risco moderado. O índice de inadimplência total da Caixa fica em 2,49%, porém a maior parte do índice de inadimplência é comercial, seguido pelo agronegócio, que aumentou muito de 2024 olhando para 2025, porém há uma tendência de queda nessa inadimplência, visto que o agronegócio para 2025 há uma tendência de melhoria. Infraestrutura, uma inadimplência muito baixa de 0,06%, e em imobiliário apenas 1,42%. E a Caixa ainda destaca que entre a concorrência a inadimplência fica em torno de 3,39% e a Caixa consegue ter uma inadimplência muito menor, de 2,49%. E em dezembro de 2024 a inadimplência da Caixa chegou a ser menor do que 2%. Passando rapidamente por alguns indicadores operacionais que são sempre bons de verificar em seguradoras, o índice de despesas administrativas, que seria o percentual da receita operacional que iriam para despesas administrativas, e a Caixa faz um bom controle. Hoje o índice de despesas administrativas seria apenas de 10% relativo à receita operacional, e o índice combinado, que é um indicador financeiro que mede a lucratividade das operações de seguros de uma companhia, comparando os custos operacionais com os prêmios ganhos. Um índice combinado abaixo de 100% geralmente indica lucro operacional, enquanto acima de 100% pode indicar prejuízo. E o índice combinado da Caixa fica em 57,6%, nos indicando uma empresa altamente lucrativa. Falando um pouco do resultado financeiro e do resultado operacional, hoje 31% da receita da Caixa é do seu resultado financeiro, ou seja, de aplicações, e em torno de 70% seria do resultado operacional. Para fazer uma base de comparação com a BB Seguridade, hoje a BB Seguridade, o resultado financeiro gira em torno de 15%. Então, dentre o resultado total, hoje a Caixa Seguridade é mais dependente dos resultados financeiros do que a BB Seguridade, que consegue ter uma geração operacional maior. E aqui ao lado encontra-se a composição da carteira de investimentos da Caixa Seguridade, que conseguiu subir de 10,7% para 12,4% do yield médio dos títulos pré-fixados. Então a Caixa conseguiu fazer um bom trabalho, aumentando sua carteira e também conseguindo aumentar o seu yield médio. E o IPO da Caixa Seguridade foi em 2021, então não há tantos dados assim disponíveis para pesquisa, porém percebam algo interessante. Em 2023, a Caixa Seguridade estava cotada em torno de R$ 7,00 e o preço sobre lucro encontrava-se em torno de 11 naquele período. E desde então a Caixa dobrou seu valor
porém o seu preço sobre lucro continua em torno de 11. E o que significa? Como o preço da Caixa Seguridade dobrou e o preço sobre lucro encontra-se na mesma medida, significa também que o lucro dobrou nesse período. Então a Caixa Seguridade tem conseguido fazer um bom trabalho, tem aumentado sua receita, consequentemente, o preço sobre lucro atual fica bem próximo da taxa de janeiro de 2023. E esse é um ponto que eu gosto muito na Caixa Seguridade, que são dividendos regulares trimestrais. Ela paga em janeiro, abril, agosto e novembro. E a gente percebe que a Caixa Seguridade paga proventos apenas do tipo dividendos, ou seja, isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto. E ela é muito rápida no pagamento, data com dia 30/4, pagamento apenas 15 dias depois, e apenas em 2025 foram distribuídos 2 dividendos em torno de 4,3%, e ainda haverá mais 2 dividendos, tanto para agosto, que já encontra-se provisionado com a data com para o dia 1º de agosto, e ainda mais um dividendo para novembro. E hoje na minha planilha pessoal projeto um lucro em torno de 4,3 bilhões para 2025, que seria um PL de 10,19, e com o PL médio dos últimos 4 anos foi de 11,2, teríamos um desvio de 9,05, e a Caixa normalmente costuma pagar em torno de 90 a 92% de payout, o que na cotação atual daria em torno de 8,8%, um excelente dividend yield. E o BTG nos mostra um gráfico muito interessante, que a estimativa de lucros para 2024 e 2025 é de um crescimento de 13%, porém percebam que seguradoras são negócios mais sólidos, que dificilmente irá dar um susto tão grande no seu acionista. Então, um crescimento de 13% é um bom crescimento, é um crescimento substancial, que teoricamente seria até maior do que o crescimento que foi entre 2024 e 2023. Então, primeiro, que isso é apenas uma estimativa, e segundo, não pense que só porque está abaixo de outros lugares na planilha não será um bom crescimento, visto que são empresas sólidas, têm uma alta fatia de mercado e, consequentemente, isso pode virar lucro na receita e no bolso dos acionistas. E percebam um preço sobre lucro projetado de 12 meses, atualmente encontra-se em 9,7 vezes, e a média do setor foi de 12,8, então ainda teríamos um espaço de crescimento de 24,2% para poder alcançar as médias. Então esse é um dos setores que eu ainda acredito. E apenas um disclaimer, percebam que o preço sobre lucro dos bancos também encontra-se bem espremido, em torno de 6,3, e a média do período dos últimos 10 anos foi de 8,3, o que também ainda daria um espaço de crescimento de 24%. E é realmente uma empresa impressionante. Percebam que das 39 empresas que fizeram IPOs desde 2021, a Caixa fica em terceiro lugar, tendo uma rentabilidade de 51% versus 13% do Ibovespa no período, e ela seria uma das 7 empresas que tiveram lucro desse período. Temos que ter muita cautela e cuidado em IPOs. Normalmente, quando a empresa vai se lançar na bolsa, ela quer um múltiplo muito elevado pela sua empresa. Ninguém quer, entre aspas, vender a sua empresa para a bolsa de valores para acionistas por um preço baixo. Então, normalmente em IPOs as empresas ficam com um lucro muito esticado, e das empresas na tabela abaixo, a Caixa Seguridade perdeu em rentabilidade apenas para Eletromidia e para Horizon. E só para finalizar, tem diversos vídeos aqui no canal, sem fazer muito mistério. Hoje eu ainda prefiro a BB Seguridade olhando para as seguradoras do setor. Mantive a Odontoprev aqui, porém o negócio da Odontoprev são apenas planos odontológicos. Porém percebam que hoje, olhando o indicador de preço sobre lucro, a BB Seguridade seria a com menor preço. Preço sobre valor patrimonial não importa tanto para as seguradoras, principalmente porque a BB Seguros utiliza os canais do Banco do Brasil, então é um indicador que a BB Seguridade não consegue ficar tão interessante assim. Dividend yield, acredito que para a BB Seguridade vai pagar em torno de 10%, enquanto a Caixa deve pagar em torno de 8,5% a 9% de dividend yield. O ROI da BB Seguridade seria o melhor entre seus pares, e o crescimento dos lucros nos últimos 5 anos também ficaria em primeiro lugar a BB Seguridade. Porém, se houver ainda mais queda no preço da Caixa Seguridade e ela chegar a ser cotada de 12 a 13 reais, ficaria muito no meu radar. Aí sim me interessaria um pouco mais, porque aí os seus dividendos se equiparariam à BB Seguridade e a Caixa Seguridade poderia pagar em torno de 10%. Mas eu ainda acho uma excelente empresa e está ficando em preços atrativos. Vamos continuar de olho, porque de vez em quando o mercado bate na cotação das empresas, mesmo
mesmo ela tendo lucro, a taxa de lucro. Mas me conta aqui, pessoal, dentre as seguradoras, você tem alguma na sua carteira? Hoje eu tenho a BB Seguridade e a Porto Seguro, um percentual menor. Me conta aqui nos comentários, vocês gostam desse tipo de setor ou é um setor que você prefere ficar distante? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.